Há uma expectativa pelo anúncio de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah nas próximas horas. Apesar disso, foram registrados novos ataques dos radicais ao território israelense nesta segunda-feira. Drones, morteiros e várias armas. O exército israelense divulgou hoje imagens de um arsenal do grupo terrorista Hezbollah apreendido no sul do Líbano. Israel também confirmou ter atingido cerca de 25 alvos do comando do Hezbollah. A cidade israelense de Naaria, a 10 quilômetros do Líbano, voltou a ser atacada. Estilhaços feriram um homem de 60 anos. No domingo, 250 foguetes foram lançados contra o território israelense. Diante da possibilidade de um acordo de cessar-fogo, Israel acredita que o Hezbollah deve intensificar os ataques. Por isso, o protocolo de segurança na região norte foi atualizado. Em algumas cidades, as aulas estão suspensas, praias foram fechadas e encontros estão restritos em locais públicos e privados. O trabalho só foi liberado onde há um abrigo próximo, como este aqui. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que o acordo está próximo. A expectativa é que seja divulgado nas próximas horas. Assim que o cessar-fogo for oficializado, haverá uma mudança gradual. Não vai acontecer da noite para o dia, disse Danny Danon, embaixador israelense nas Nações Unidas. Uma ala no governo israelense pede que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeite o acordo até que Israel alcance a chamada vitória absoluta sobre os terroristas. Hoje, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos divulgou imagens de 3 suspeitos de matar um rabino israelense moldávio. Tzvi Kogan estava desaparecido desde a última quinta-feira. O primeiro-ministro israelense afirmou que se trata de um ato de terrorismo antissemita contra os judeus. E uma notícia da última hora dá conta de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um cessar-fogo no Líbano. A trégua entra em vigor esta quarta-feira às 4 horas locais. A trégua vai durar 60 dias, de acordo com informações avançadas há pouco pela Euronews. Confirmou o presidente dos Estados Unidos, país que mediou as conversações. E num discurso a partir da Casa Branca, em Washington, D.C., Biden afirmou que os governos de Israel e do Líbano aceitaram a proposta dos Estados Unidos para pôr um fim a um conflito devastador. Então, nos próximos 2 meses, como adiantou Biden, Israel irá retirar gradualmente as suas forças do sul do Líbano, conforme informou a Euronews. Cassandra, uma ótima notícia e tomara que o conflito termine por aqui. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje impor novas taxas sobre importações do México, Canadá e China, assim que tomar posse como parte dos esforços para travar a imigração ilegal e também o tráfico de drogas. Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços de tudo para os consumidores norte-americanos, desde o gás até aos automóveis. Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os 3 principais fornecedores. Trump fez as ameaças através da rede social, insurgindo contra o fluxo de imigrantes ilegais, apesar das travessias da fronteira sul terem registrado um mínimo de 4 anos. A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas. Trump disse que milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, levando o crime e a droga a níveis nunca antes vistos, apesar da criminalidade violenta ter baixado dos níveis máximos atingidos durante a pandemia. Trump também dirigiu a ira a Pequim, dizendo que teve muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, em particular o fentanil, que estão sendo levadas para os Estados Unidos,
mas sem sucesso. Não se sabe se Trump vai mesmo levar a cabo as ameaças ou se está a utilizar como tática de negociação antes de tomar posse. E ainda sobre a tomada de posse de Donald Trump, o presidente norte-americano Joe Biden disse que vai assistir à tomada de posse de Donald Trump a 20 de janeiro em Washington. O anúncio foi feito pela Casa Branca. Confira esta e outras notícias no Giro pelo Mundo. O presidente Joe Biden prometeu que assistirá à tomada de posse de quem quer que ganhasse as eleições. Ele e a primeira-dama vão honrar essa promessa e assistir à tomada de posse de Donald Trump, disse aos jornalistas o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, num forte contraste com a decisão do magnata há 4 anos. Na altura, os Estados Unidos viveram uma transição de poder marcada pelo assalto ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump, a 6 de janeiro, data em que foi certificada a vitória de Joe Biden. Foi um dia da violência alimentado pelas acusações de Donald Trump de fraude eleitoral durante as eleições. 4 anos depois, Joe Biden vê a presença na tomada de posse como uma importante demonstração do compromisso de respeito pelos valores democráticos e uma forma de honrar a vontade do povo à medida que se trabalha para assegurar uma transição ordenada e eficaz, acrescentou a mesma fonte. Centenas de jovens estudantes reuniram-se na segunda-feira à noite em frente ao Teatro Nacional de Bucareste em protestos contra os resultados da primeira ronda das eleições presidenciais na Roménia. Em causa está a vitória de Călin Georgescu, que venceu a primeira volta com cerca de 23% dos votos. O candidato independente da extrema-direita, relativamente desconhecido do grande público romeno, irá enfrentar a reformista Elena Lasconi na segunda ronda, que acontece no próximo dia 8 de dezembro. Segundo explica a imprensa romena, foram entoados vários cânticos contra o candidato, muitas vezes associados ao presidente Vladimir Putin. Deputados e ministros sérvios entram em confronto no Parlamento. As agressões começaram depois do primeiro-ministro ter tentado apresentar o orçamento para 2025. Os deputados da oposição recorreram a apitos e cornetas para o interromper, segurando cartazes com as palavras "As tuas mãos têm sangue", aludindo à responsabilidade do governo na queda de um telhado de betão numa estação ferroviária em Novi Sad que deixou 14 mortos. A presidente do Parlamento tentou repor a ordem, mas alegadamente quando um deputado dos Verdes se aproximou do ministro da Saúde com um autocolante que mostrava uma mão ensanguentada, este atacou-o, fazendo espoletar uma rixa geral.